Ó, pessoal, pegando aquele livrinho de ciência prática, tá? Para que a gente possa fazer a correção da atividade passada e dar continuidade, tá bom? Ok? Mais uma vez, eu volto a pedir que vocês enviem a atividade, tá? Antes de 12 horas. Oi, Raikkonen. Pegando o livrinho de ciência prática, tá? Página 9, certo? Oi, Raíssa, bem-vinda. Página 9, tá? Para correção, ok? Vamos lá, começar, tá certo? Na página 9, nós temos a seguinte pergunta. Para você, qual a importância da classificação dos seres vivos? Um voluntário? Pode, Riquelme? Eu botei assim, ó, permite a análise de características comuns, portanto, do parentesco entre as espécies. Mais alguém? Outra pessoa? Vai, Walter. Walter participa, fala. Pode, Patrícia. Coloquei assim, é importante para podermos entender mais detalhadamente sobre as diferenças de cada ser vivo e que possamos distribuí-las nas suas classificações. Mais alguém? Mais algum voluntário? Não posso passar adiante? Ok. 2. Pesquise em livros ou na internet e responda. O que é e para que serve uma chave de classificação? Pode, Riquelme. Olá novamente. Eu botei, Olá, são bem-vindo. ferramentas que permitem identificar os nomes dos taxas, pertencem a um grupo de organismos, geralmente numa determinada região geografia ou ecológica. Mais alguém? Raíssa? Raíssa? Não? Não fez? Pode, Pablo. Você me escutou, tia? Estou, meu bem. São ferramentas que permitem identificar os nomes das taxas pertencentes a um grupo de Pertencente. organismos. Obrigado. A um grupo de organismos, geralmente em uma determinada região. Ok. Outra pessoa quer ler sua resposta? Adriele? Olha aí o Rogério Filho. Tudo bem, Rogério? Ok. Página seguinte. No caso, a página 11, né? Porque a página 10 era uma prática. Na página 11, nós temos aí. A classificação dos seres vivos permite a compreensão das relações evolutivas entre eles. O esquema representa a história evolutiva de um grupo. Os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados, porque Oi, Wesley, bem-vinda.
Alternativa correta, alternativa C. Deixa eu só olhar aqui. Alternativa correta, alternativa C, tá? Evoluíram a partir de um ancestral comum. Questão de número 2, página 12. Leia o trecho do poema a seguir. 3 pontinhos, né? Para não perder tempo. O trecho sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxômica, ou melhor, taxonômica, que expressa a finalidade, ou melhor, desculpa, a afinidade existente entre nós e esses animais é... Alternativa correta, alternativa B, tá? O reino. Alternativa correta, alternativa B. Parabéns para quem acertou. Pratique mais. Primeira questão do Pratique Mais. As categorias sistemáticas ou táxicas colocadas ordenadamente em graus hierárquicos são... Segue a sequência, isso tinha lá na página, se eu não me engano, página 6. Deixa eu só conferir se era a página 6. Ou melhor, página 7. Alternativa correta, alternativa C. Certo, Walter? Kelme. É a página 12, João. Paulo, você está dizendo que enviou a atividade, porém você só enviou uma página, viu? Depois você reveja isso aí. Eu coloquei até uma observação lá. 2. Linneu, em 1735, publicou um trabalho no qual apresentava um plano para a classificação de seres vivos. Nele estavam propostos o emprego de palavras latinas e o uso de categorias de classificação hierarquizadas. Deve-se também a Linneu a regra de nomenclatura binominal para identificar cada organismo. Nessa regra, entre outras recomendações, fica estabelecido que devemos escrever a alternativa correta é a alternativa B. B de bola, tá? A 2, questão 2, alternativa B. Questão 3. O homem e o gorila pertencem à mesma ordem, são primatas. Pertencentes também, obrigatoriamente, só um minutinho, porque o chat fica direto saindo. Muito bem, Pablo. Maria, Rogério, ok. Questão 3, alternativa D, tá? Pertencente aos mesmos reino, filo e classe. Alternativa D. Certo? Questão de número 4. Observe a árvore filogênica a seguir. Esperamos encontrar a maior semelhança genética entre os seres abaixo. Na letra A, B, C, D, E. Deixa eu ver.
A alternativa correta nessa questão aí, na questão 4, é baleia e pássaro, tá? Alternativa C. Larissa, terminamos a página 13 do livro de Ciência Prática. Terminamos a página 13 do livro de Ciências Práticas. A alternativa correta é a letra C. Questão 4, letra C. Ok? Isso, no caso desse livrinho, nós vamos para a segunda unidade. Página seguinte, página 14. Ok? Então, vamos lá. Na página 14, nós vamos aí rever o que nós já estudamos a respeito dos seres procariontes. Qual a principal característica de uma célula procarionte? Sem carioteca. Quando nós começamos a estudar... Não, no caso, um ser procarionte, ele não possui carioteca, mas não é só isso, tem outras características, né? Isso, a ausência de carioteca. No caso aí da membrana nuclear, né? Envolve aí o núcleo. Quando nós começamos a estudar a respeito de célula, dos seres também, nós vimos que existe dois tipos de célula, que é a célula eucarionte, ou célula eucariótica, e célula procarionte, né? Ou procariótica. Então, existem esses dois tipos, eucariótica e procariótica. A eucariótica, geralmente a gente caracteriza como aquela que possui a carioteca, e a procariótica com a ausência de carioteca ou de membrana nuclear, né? Quando nós começamos a estudar a respeito de células, a gente vê essa diferença. Então, vou apontar só algumas diferenças, qualquer coisa vocês interrompem, tá bom? Então, vamos lá. Com relação às células eucarióticas, se vocês observarem no livro de vocês na página 14, a célula eucariótica é essa arredondada, tá? Essa é uma célula eucariótica. Observe que essa célula aí, ela tem várias organelas, ela tem vários, podemos dizer, órgãos dentro dela, tá? É uma célula que possui várias organelas. Enquanto a célula procariótica, ela é menos complexa. Observe a estrutura dela. Ela não tem... podemos... Riquelme, eu acabo concordando com você pela seguinte forma. Ele é mais resumido e eu acho que é uma linguagem mais fácil de entender. Esse livrinho, né? A linguagem mais resumida e eu achei ele mais fácil para compreensão. Né? Ele foca justamente em coisas mais essenciais, as informações dele são mais precisas, mas vamos lá, continuando. Então, nesse caso aí da célula eucariótica, que é esta arredondada, do lado direito de vocês, nós temos aí uma célula que ela é mais complexa, por quê? Porque ela tem muitas informações. Observem aí que ela dentro dela existe várias... A que tem flagelo é a da esquerda, Raíssa. Que é essa pontinha aí, ó. Tem até marcando. No caso aí, a célula de uma bactéria, por exemplo. Tá? Então, continuando. A célula eucariótica, podemos dizer que ela é mais complexa. Ela possui várias organelas que desempenham diferentes funções, variadas funções, tá? Desempenham diferentes funções. Então, elas possuem várias organelas. O material genético de uma célula eucariótica é contido dentro de um núcleo. Esse núcleo é envolvido por uma membrana nuclear, tá? Ele é envoltório por uma membrana. Oi, João. Membrana nuclear.
Espera aí, Raíssa, que eu estou tentando enxergar. Sim, também. Só que uma das principais características aí para diferenciar, Raíssa, é que na célula eucariótica, ela possui várias organelas que desempenham diferentes funções, enquanto na célula procariótica ela é menos complexa, ou seja, ela não possui essas organelas, né, dentro dela. Ela não possui essas organelas. E se você também outra característica aí no caso da carioteca, eucariótica possui a carioteca, enquanto a procariótica não tem a carioteca. O núcleo da célula eucariótica é protegido por uma carioteca, por uma membrana nuclear. Já na célula procariótica não tem essa carioteca, não tem essa membrana nuclear. As informações, o material genético, ele fica contido no citoplasma, ele fica solto no citoplasma, tá? Deu para entender, Raíssa? Ou eu falo novamente? Então, vou dar continuidade, qualquer coisa tu coloca aí a observação, tá? Então, continuando a falar primeiro da eucariótica, depois eu falo da procariótica, certo? Ok? Então, vamos lá. Na eucariótica, volto a dizer, mais complexa, por quê? Porque possui várias organelas. Organelas são os órgãozinhos que tem dentro aí da célula, dispersos no citoplasma, que realizam diferentes funções, certo? No caso da eucariótica, o material genético, ele é contido, ele está dentro de um núcleo, certo? Ele está contido dentro de um núcleo. É a página 14. Ele está contido dentro de um núcleo. O material genético está contido dentro de um núcleo. As células eucarióticas, elas são organismos que podemos dizer que os organismos que possuem, no caso, os organismos que possuem células eucarióticas são, como nós já havíamos estudado alguns, são os protistas, são os fungos, né, que nós vamos estudar, são as plantas também que nós vamos estudar e os animais, tá? Esses organismos possuem células eucarióticas, protistas, fungos, plantas e animais, ok? Eu não sei quem é que está me passando mensagem, mas com relação a se está travando, não está travando, eu não é resolvido, não tem como eu resolver. Desculpa. Aí dessa forma tira um pouco a minha atenção também, tá? Eu sei que é complicado, mas não tem como eu resolver isso aí. Então vamos lá. Repetindo, algumas características aí da eucariótica. Mais complexa, porque possui várias organelas, essas organelas desempenham diferentes funções dentro da célula, possui material genético envolvido por uma membrana nuclear, este material genético contido dentro do núcleo. Os organismos que possuem células eucarióticas são os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Agora, falando das células procarióticas, no caso, a imagem que vocês possuem aí no livro de vocês, do lado esquerdo, tá? As células procarióticas, elas já são células menos complexas. Se vocês observarem, elas possuem menos informações. Até mesmo aí na imagem, vocês podem observar que ela tem menos informações do que a eucariótica. Mas isso não quer dizer que ela seja mais desenvolvida ou menos desenvolvida do que a outra, tá? São só questões de estrutura. Então, temos aí, nas células procarióticas, ela é menos complexa, né? Ela não possui essas compartimentações, ou seja, essas organelas, certo? Elas não possuem. O material genético de uma célula procariótica é disperso no citoplasma, ele fica disperso, solto, no caso, dentro do citoplasma, certo? E os organismos que possuem esse tipo de célula são as bactérias, como nós estudamos, tá? As árqueas e as cianobactérias.
Nós vamos até rever isso aí nas próximas aulas. Durante a semana nós vamos rever isso aí. Certo? Outra característica aí que eu esqueci de falar, que também pode diferenciar aí, células eucarióticas e procarióticas. Os seres eucarióticos, eles podem ser unicelulares, formados apenas por uma célula, ou multicelulares, ou várias células. Já no caso de um ser procarionte, ele é formado apenas por uma célula, ele é unicelular, tá? Ele é unicelular. Alguma dúvida até aí? Alguma coisa a comentar? Não, até aí é fácil, né? Ok. O que nós vamos achar em comum entre a célula eucariótica e a célula procariótica, e que vocês podem até observar na imagem, são os ribossomos. Observe aí na imagem, localiza aí, ó. Nós temos aí ribossomos, tanto na eucariótica como na procariótica, tá? Nós temos ribossomos. Isso por quê? Porque os ribossomos, eles têm o papel, eles realizam a função de sintetizar proteínas, né? De produzir proteínas. Então, neste caso aí, nós encontramos também em seres procariontes, tá? Já estudamos, Raíssa. Inclusive, essa parte também nós estudamos no ano passado. Isabela ainda continua falando na página 14. Tá? Então, observando aí também na imagem da página 14, observando aí uma célula procarionte, que é a célula do lado esquerdo, nós temos aí, ó, o citoplasma, a cápsula, né, lógico, a parede celular, a membrana celular, os ribossomos, como eu falei, que sintetizam proteínas, né, só que os ribossomos, é uma espécie de membrana, tá? Aí nós temos aí o flagelo, que nós já discutimos também isso aí, relembrando, até no ano passado nós já falamos sobre isso, o flagelo é justamente essa pontinha aí que nós temos na imagem, da qual permite a movimentação da célula, facilita o deslocamento, nós vamos ver daqui a pouco, que no livrinho aí também vem falando a função de cada um, tá? E nós temos aí o nucleóide, que está solto dentro do citoplasma, diferente da célula eucarionte, tá? Na página 114, ele vem dando a introduçãozinha a respeito disso aí, da célula eucarionte e célula procarionte, onde essa palavrinha aí, no caso, procarionte e eucarionte, são de origem grega, onde ele aponta aí, ó, o pró de primeiro ou primitivo e o eu de verdadeiro, tá? Continuando, página seguinte, página 15. Continuando aí na página 15, cadê a Ana Cideli? Cideli, lê aí, por favor, a página 15. Não dá certo? É baixo? Ah, tá. Raíssa, lê para mim, por favor, então. Pode ser? Tia, tá me escutando? Sim, perfeito. O Fica a Dica começa? Não, pode ler o parágrafozinho de baixo, tá? Tá. Como podemos perceber, analisando a imagem anterior, a célula procariótica é desprovida de mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, entre outras organelas membranosas, e de citoesqueleto, estrutura responsável pelo movimento e pela forma da célula. Por essa razão, não ocorre o transporte de vesículas envolvidas no endocitose, entrada de substâncias, e na exocitose, saída de substâncias. Nas células procariontes, os metabolismos apenas se difundem pelo
É pelo citoplasma. Aí é o que eu já tinha acabado de falar para vocês. No caso de uma célula procarionte, de um ser procarionte, ele não apresenta aí na sua estrutura essas organelas que foi citado agora na leitura pela Raíssa. Não apresenta nem mitocôndria, não apresenta complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Isso nós estudamos no ano passado, se eu não me engano, capítulo 5 e 6, ou foi 4 e 5, enfim. Nós estudamos isso no ano passado a respeito das células, tá? Então, seres procariontes não apresentam nem mitocôndria que é responsável pela respiração celular, nem complexo golgiense, nem retículo endoplasmático, tá? Essas estruturas aí, essas organelas membranosas, não é apresentado numa célula procarionte, certo? Aí o Fica a Dica é uma curiosidade, coloca aí na página 16. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Esse chat é horrível. Tia Marília, página 15 tem. Que tipo de sintomas, Isabelle? Não, eu tô falando tipo dessa bactéria aqui que é gram-negativa. Qual é o sintoma que a pessoa pode sentir se... Eu acho que tu deve estar lembrada que existe, a maioria das bactérias, elas são benéficas, né? Então, nós temos, por exemplo, bactérias no nosso intestino que ajudam no processo de digestão, tá? Muitas das bactérias que nós temos, elas são benéficas. Algumas não, porém, outras trazem benefício. A maioria trazem benefício. Apesar da gente ver como algo ruim, algumas trazem benefício. No nosso intestino, por exemplo, que é o caso dessa daí, traz benefício. Isso, tá? Página 16. Ok, Isabel. Na página 16, aí nós temos falando a respeito da estrutura da protocélulas, né? Estruturas presentes na protocélula. Nesse caso aí, ele vem dizendo detalhadamente o que é que tem numa célula procarionte e qual a sua função, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que tem aí nessa parte da estrutura, é sobre o plasmídio, tá? Plasmídio é uma estrutura que ela é muito importante numa célula procarionte. Por que ela é importante? Porque além dela degradar alguns metais que são tidos como pesados, esse plasmídio localizado aí numa célula procarionte, ele ajuda, ele dá uma certa resistência da bactéria contra antibióticos. Vocês devem estar lembrados que nós conversamos alguns dias atrás, que quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma bactéria que não é benéfica à sua saúde e precisa fazer o tratamento recomendado pelo médico é o uso de antibiótico. E esse antibiótico age justamente na parede celular dessa bactéria, né? Justamente nessa parede destruindo, fazendo com que ela se destrua, né? Nós tínhamos já falado a respeito disso. Deixa eu só voltar. Esse chat é direto saindo. Né? Nós já tínhamos falado a respeito disso. Por exemplo, quando você vai ao médico, você está com uma bactéria que precisa ser tratada, e você vai ao médico e ele passa antibiótico, por exemplo, ele prescreve esse antibiótico durante um determinado período. Pronto, você está com uma crise de garganta, dores na garganta e está muito inflamado, irritado a sua garganta, que dali são bactérias. Ele prescreve um antibiótico do qual você vai ter que fazer um tratamento. Esse tratamento, vamos supor que ele passou um tratamento de 7 dias, você tomar a medicação, o antibiótico durante 7 dias. Só que você tomou 3 dias e se sentiu bem, já se sentiu melhor, então você interrompe o antibiótico.
o que é que acontece? Quando o médico prescreve um determinado período, esse período ele deve ser cumprido. Por quê? Porque quando você interrompe, você não conseguiu eliminar totalmente, 100% todas as bactérias. Se ele passou, prescreveu durante 7 dias, é porque 7 dias são necessários para que você possa tomar a medicação e venha a ter resultado, tá? Então, quando você interrompe a medicação, digamos que de 100%, 99% pode ter, vou usar o termo morrido, né? Pode ter sido eliminada, mas 1% não. Então, esse 1% que não foi eliminado pode vir a se reproduzir, digamos assim, tá? Então, os antibióticos, eles agem justamente na parede celular da bactéria, ou no caso de uma célula procariótica, né? E o caso aí que eu estava falando do plasmídio, o plasmídio justamente, ele tem essa importância de degradar, né, coisas que fazem mal a uma bactéria, porém também tem a função de dar capacidade de resistência a essa bactéria contra antibióticos. Como eu falei, se você não faz o tratamento no período correto, durante os dias prescritos, essa bactéria ela não vai ser eliminada, ela não vai, digamos, morrer. Uma parte, durante o tratamento, uma parte pode até ter sido eliminada, mas não vai ser completamente se você não tomar durante todo o período prescrito pelo médico, né? Nós estudamos a respeito disso daí já. Outra coisa aí relacionada às bactérias, e que eu já tinha até falado, e a Raíssa mencionou, foi a questão do flagelo. O flagelo, que é essa pontinha aí, ajuda, né, na movimentação dessa bactéria. E nós vimos que as bactérias, elas possuem diferentes formatos também. A sua parede celular é formada por carboidrato, né, parede celular da bactéria. E uma das características, como nós já havíamos falado, é a questão da carioteca, a ausência de carioteca, tá? Na página 16 tem algumas informações relacionadas à estrutura, que vocês podem até questionar alguma coisa, mas eu acho que não, que isso aí é uma linguagem bem simples, bem fácil de ser compreendida, né? Então, através de uma leitura, dá para a gente identificar o que eu acabei de falar. Não é difícil de compreensão, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Ok, até aí. Ó, na página 17, tem uma prática. Eu achei interessante e queria que vocês fizessem, tá? Queria que vocês realizassem. É para vocês montarem uma espécie de modelo didático, tá? Montar uma célula procarionte. Aí ele vem dando sugestões de materiais, dos quais, se vocês não tiverem, vocês podem substituir, certo? Esses materiais vocês podem substituir, para vocês produzirem uma. Para quando? Posso marcar uma data. Amanhã é quinta, a gente pode marcar para segunda, para vocês terem tempo. Pode ser? Mas aí eu quero o compromisso de todo mundo. De todos enviando. Né, dona Yanara? Envia as atividades, tá, meu bem? Quero o compromisso de todo mundo. Vocês vão tentar fazer com material. Não, Raíssa, deixa de pânico. Ó, vocês, com o material que vocês possuem em casa, não é obrigado a ser necessariamente o que vem sendo posto aqui, mas você pode usar aí a sua artimanha, a sua inteligência, relacionar outros materiais. E montar aí essa célula procarionte, tá? Aí o que é que vocês vão enviar para mim? Vocês vão enviar para mim fotos, tá? Vocês vão produzir. Seria interessante. A gente já fez. Não, nós fizemos, Gabi, no 6º ano, mas foi célula animal, tá? Nós fizemos uma célula animal. No caso, foi uma célula eucarionte. Não foi procarionte, tá? Aí vocês, com o material que vocês têm disponível em casa, vocês vão montar aí essa célula procarionte, tá? E vocês vão fazer registros e me enviar, tá certo? Tudo bem? Vou colocar isso aí para segunda-feira, que é para vocês terem um período maior para poder confeccionar, tá bom? Para não ter desculpa de não enviar, ok? E enviar a atividade, certo? Como tarefa de casa,
porque o tempo já está dando quase como encerrado. Como tarefa de casa, vai ficar a página 17, né, incluindo essa daí, 17 até a 19, certo? Porém, a 17, que é essa, ou melhor, 17 não, desculpa, a 18, que são só essas questõezinhas de vestibular, praticando com o Enem. A 18 e a 19 são 2 páginas que eu quero para amanhã, certo? Essas 2 páginas são para amanhã. Já a parte do modelo didático, que é aquela que vocês vão produzir a célula procariótica, vocês só vão enviar as fotos depois que vocês confeccionarem e vocês vão enviar até segunda, certo? Compreendido? A célula procariótica, vocês vão me enviar até segunda. As 2 páginas, que são as questõezinhas de vestibular, vão me enviar até amanhã. Quero que todos enviem, certo? Aquele coleguinha que tem dúvida de como enviar, pergunta o outro coleguinha, se informa, qualquer coisa pergunta o Roberto, porque está faltando muitas pessoas enviarem sua atividade. E toda atividade que é enviada conta também como presença e ponto, tá? Ok, Paulo? Depois é só tu assistir novamente, tá? Certo, Lara? Deu para entender alguma dúvida? Não, né? Modelo didático até segunda. Até segunda vão enviar o quê? Fotos. Vão fazer registro do que vocês fizeram, tá? De preferência, pede aí a ajuda de alguém em casa para poder registrar com você. Você fazendo, confeccionando. Fotos ou até mesmo um vídeo. Um videozinho ficava interessante. E as 2 páginas que são algumas questões de vestibular, vocês vão me enviar até amanhã, meio-dia, certo? Tenham uma boa tarde e até amanhã. Beijos. Tchau, Patrícia.